O quarto filme que eu vou falar também um filme em língua não inglesa. Posso tomar bastante críticas aqui, mas na minha opinião é o melhor dos filmes de língua não inglesa do ano, tá? Que chama Valor Sentimental, né? É um filme do Joaquim Trier, que é um autor norueguês, né? Ele é protagonizado pelo Stellan Skarsgård, que é um ator muito conhecido e relevante há muitos anos, mas nunca foi visto com os olhos que eu acho que ele merecia ser visto, né? Ele fala, primeiro, para mim, de temas muito caros a mim mesmo, então talvez por isso ele me tocou mais, que o Agente Secreto. E também ele fala de um assunto que também é geral, ele não é só particular, mas ele também é muito geral, que é a relação pais e filhos, que muitas vezes é muito difícil. Então, sobre o que se trata, né, o Valor Sentimental? O Valor Sentimental é um filme sobre um cineasta que não grava há mais de 20 anos, né, nenhum filme, e a família dele, que são as duas filhas que ele tem. A filha mais velha, que é a que vai me interessar mais falar sobre aqui no momento, que é a Nora. A Nora, ela é uma atriz. Então, poxa vida, que incrível, né? O cara é um diretor de cinema, a filha dele é atriz. Que mais relações próximas eles poderiam ter mais do que ninguém, mas eles não têm nenhuma relação. Por quê? O que aconteceu? O personagem do Stellan Skarsgård, que chama Gustav, que é um diretor de cinema famoso, mas que não grava há muitos anos, ele tem essa mulher com quem ele foi casada e tem as duas filhas, mas ele ficava muito tempo afastado para gravar e ele não se interessava muito por ela, que era uma psicóloga que estava ali criando os filhos e trabalhando no dia a dia. E chega um momento que eles se afastam, eles se separam e ela falece. E depois que ela falece, antes ele já era distante dos filhos, mas depois que ela falece, ele desaparece da vida dos filhos, ele desinteressa, ele vai tocar a vida dele, ele se desinteressa das filhas dele. E essa filha dele é uma atriz, só que ela é uma atriz principalmente de teatro, e ele não vai ver as peças dela nunca, ele nunca vai ver as estreias dela, ele não se interessa por ela, ele não vai conviver com essa família e tal. E um belo dia ele chega na casa antiga das filhas, numa época de festas de fim de ano, de Natal, um encontro familiar, com um roteiro para a filha dele, Nora, ser a personagem principal de um novo filme dele, que ele não grava há milhares de anos, seria um grande evento cinematográfico, gravar essa história e tal. E ela se recusa, porque ela odeia o fato dele ter abandonado a família, largado ela sozinha, com as coisas e sofrimentos dela, inclusive para desenvolver a carreira dela e se desenvolver emocionalmente, e ela se recusa a fazer. Para ele, esse roteiro é tão importante que ele está num festival de cinema, ele encontra uma grande atriz que naquele momento, que é a personagem da Ellie Fanning, que é uma grande atriz em ascensão naquele momento, chamada Rachel, que se interessa pelo trabalho dele, é tocada por um filme que é mostrado nesse festival de cinema, e ela aceita o papel, só que ela não consegue desempenhar o papel porque ela não entende os sentimentos da personagem que ele criou para fazer o papel principal. E a história do filme conta dessa história da execução desse filme, da relação da filha dele com ele, que é extremamente difícil, e toda vez que eles tentam se aproximar tem conflitos, mas conta também de algumas coisas interessantes, que é como um roteiro de arte pode ser uma grande forma de curar feridas emocionais enormes. Então, ele escreve um roteiro para tentar fazer as pazes com essa filha. E é uma maneira dele curar nele mesmo essa dificuldade da relação e comunicação que ele tem com essa filha. E, na verdade, esse roteiro, ao longo do filme, fala um pouco desta filha e da relação difícil que ela tem com a própria vida. Então ele escreveu algo para curar a ele e curar a filha. É sobre isso que fala esse filme. Ele é um filme extremamente denso, pesado, ele é lento, ele é um drama de fato, né? Realmente um drama.
nos padrões clássicos do drama, muito interessante, e que toca nesses assuntos muito relevantes da sociedade moderna, que é a dificuldade de comunicação. E um outro tema que a mim é muito caro, que é como a arte pode curar feridas, sem ser uma terapia, sem ser um medicamento, mas como a arte pode curar feridas, se a gente está disposto a utilizar dela como ferramenta curativa, né? Na minha opinião, é o melhor filme estrangeiro desse ano, e a atuação dele como ator coadjuvante é a melhor. E a segunda melhor atuação feminina é dessa personagem Nora, que é a filha do Stellan Skarsgård no cinema. E o quinto filme, pra mim, é o melhor filme deste ano, de 2025, que é um filme americano de uma diretora excelente, que fez Nomadlands, que foi muito conhecido na época por este filme. E depois ela foi escorraçada porque ela foi fazer filmes do universo da Marvel e não deu certo, que é a Chloe Zhao. Chloe Zhao é uma diretora impressionante. Este filme é um filme de produção do Steven Spielberg, que recebeu este livro. Ele é adaptado de um livro, tá? Que chama Hamlet. Ele recebeu esse livro na mão e quando ele leu, ele mesmo falou, esse filme aqui só pode ser dirigido pela Chloe Zhao, pela maneira como ela vai conseguir ler a relação da mulher com a natureza, né? Então, ele achou, talvez entregaram para ele pensando nele dirigir, mas ele falou que não conseguiria pensar em ninguém dirigindo que não fosse essa mulher, e foi uma decisão maravilhosa. Então, o roteiro deste filme, inclusive, é uma co-elaboração entre a Chloe Zhao e a própria autora desse livro Hamlet. Então, ele é feito na mais profunda imersão de uma obra literária de fato, né? Sem interferência nenhuma. Ele é protagonizado pela Jessie Buckley, que inclusive foi a ganhadora de melhor atriz no Globo de Ouro. Quase não tem competição para ela ao longo das avaliações anuais, então eu acredito que é ela quem vai ganhar de fato, tá? E o ator coadjuvante é um incrível Paul Mescal, né? Que tem filmes maravilhosos aí, entre ele e After Sun, talvez que foi o filme que deu maior projeção para ele, mas ele fez também Gladiador, então um cara que tá em alta, assim. Mas nesse filme também ele tá incrível como coadjuvante. Tem uma criança incrível nesse elenco também, que vale muito a pena ver, que se existisse, né, Oscar só pra criança, certamente era dele. É maravilhoso. E é um romance baseado... Hamlet, te lembra alguma coisa? Hamlet... sim, se baseia na vida do William Shakespeare. Mas, por incrível que pareça, não é uma cinebiografia, mais uma cinebiografia sobre um autor incrível que é o William Shakespeare. Ele conta essa história muito mais do ponto de vista da mulher do William Shakespeare, que era a Agnes, né? A Agnes, né, como se falaria naqueles tempos. Então, conta um pouco a história do Hamlet, que já é formado nessa área de criativa, e que tem um pai extremamente brutal com ele, por ele não ser, vamos ver, um homem do campo, como naquela época era importante fazer, né? O pai dele, na verdade, ele fazia roupas de couro, sapatos de couro e tal. Então ele gostaria de um filho que ajudasse ele na empresa que ele tem. E o Hamlet é um intelectual, né? Ele é um escritor, ele estuda várias línguas, ele fala várias línguas e tal. Então ele tem esse conflito com o pai, que chama ele o tempo todo de inútil, que não demonstra nenhum amor por ele, não considera nada do que ele faz. E o Hamlet, que é esse cara intelectual buscando desempenhar uma carreira pessoal dele. Então o que acontece é que ele tá lá na terra onde o pai mora e produz, né, os sapatos. E o Hamlet está dando aulas gratuitas por uma dívida que o pai tem com um grupo de fazendeiros. E lá ele conhece a Agnes, que é a filha do dono desse local. Então ele se encanta por ela ser essa pessoa liberta,
muito relacionada com a terra e com os ancestrais, ela é considerada uma filha de uma bruxa, vamos dizer assim, que a mãe dela era uma dessas feiticeiras ou mulheres que conhecem muito as ervas e as curas e tinha uma relação muito profunda com a natureza, e essa mulher encanta o pai dela e eles se casam, mas ela mantém essa estrutura ancestral com relação à cura pela terra, a relação com a terra e tudo mais. E eles se casam. E ela percebe que o William Shakespeare não conseguiria viver ali, naquele lugar, distante da produção criativa, porque ele era um criativo, ele era um autor, então ele precisaria ir para Londres. E ele vai para Londres, onde ele começa primeiro trabalhando para compor o figurino dessas pessoas e depois desenvolvendo uma companhia de teatro, sendo autor das peças que a gente conhece, o William Shakespeare que a gente conhece. E o que acontece? Nessa viagem que ele vai para lá e ela fica com os filhos, ela tem primeiro uma filha mais velha, que já tá grande, e depois ela tem essa filha nas florestas. A fotografia é belíssima, mostra o meio ambiente como algo grandioso, forte, poderoso, tal. Ela tem essa filha na natureza, sem parteira. Dela vai ter novos filhos, só que o tempo tá muito ruim, ela não consegue sair da casa dela para ir para a floresta ter o filho dela, e ela acaba tendo o filho dela dentro da casa dela contra a vontade dela. Em vez de um filho, nascem 2 filhos, ela tem gêmeos. E dentre as visões que ela tem visões através do sonho e tudo mais, ela diz que ela só via 2 filhos no leito de morte dela. Então, se ela teve 3, muito provavelmente alguém não ia sobreviver. E quando ela tem esses 2 filhos dela gêmeos, o primeiro filho nasce forte, né, com saúde, e a segunda filha quase morreu no parto e sobreviveu. Mas ela tinha um pavor dessa criança morrer, já que ela teve esse sonho premonitório, que ela só teria 2 filhos, como que então essa criança ia morrer? E de fato, quando essa criança vai se desenvolvendo, a filhinha pequena dela, e a gente está falando de um Reino Unido e uma Europa enfrentando a peste negra. Essa criança pega a peste. A filha dela mais nova, que ela já tinha muito medo que morresse. E o William Shakespeare não estava lá, né? E o filhinho dela, ela tem então essa filha mais velha, tem essa menina pequena e tem o rapazinho, que é um dos gêmeos, chama Hamnet. Olha só, que é o nome do filme. E o Hamnet tá apavorado que essa menina, a irmãzinha dele, pode morrer, a mãe faz de tudo pra curar ela, tal. E um belo dia ele deita com ela no mesmo leito e fala que ele tá pedindo a Deus pra trocar de lugar com a irmã. E o Hamnet morre, que é o menininho que a gente não esperava que morresse. Isso também não é nenhum spoiler, porque historiograficamente, se você for ler a história do William Shakespeare, você vai saber que ele perdeu o filho gêmeo dele. Mas sobre o que trata esse filme a partir de então? Do luto, tanto dessa mãe, de perder esse filho, que era tudo pra ela, os filhos eram tudo pra ela, por isso que ela não foi me viver com William Shakespeare em Londres, porque ela queria preservar a saúde deles no ambiente de campo, já que a filha dele era mais doentinha, e a vida do William Shakespeare se desenvolvendo na cidade e lidando com o luto de uma maneira diferente dela, que é brutal, orgânica, sofrida dela, né? No campo, e ele falando, cara, eu preciso voltar, a vida precisa continuar, e ele vai para a cidade. E o final do filme é a primeira grande execução da obra Hamlet, né? E sobre o que se trata, e a gente descobre que essa obra se trata da maneira, novamente esse tema, hein, como o valor sentimental, como a arte pode ser uma forma de você curar uma ferida, né? Então ele mostra a execução dessa obra, e ele mostrando essa obra para a mulher dele, já que a mulher dele ficou indignada que estava usando o filho para ele desenvolver uma obra, que ele era um egoísta, como ele conseguiu fazer o luto dele através dessa obra e imortalizar o filho dele para sempre. William Shakespeare se foi, a Agnes se foi, e essa criança até hoje é reconhecida através da obra Hamlet, que a gente tanto fala e que é copiada e que é desenvolvida e que é
adaptada até hoje nos grandes tempos. Então temos 2 grandes filmes, e para mim 2 melhores filmes do ano, que falam de como a arte pode ser uma forma de cura e como precisamos melhorar a nossa comunicação com nossos parceiros e os nossos filhos. E 3 grandes filmes que falam sobre o grande momento histórico que a gente vive de racismo, governos autoritários, a força do homem enquanto humanidade de enfrentar esse momento histórico de uma maneira lúcida, que a gente cada vez mais está perdendo. Então são 2 grandes temáticas desse ano. Eu fiquei com as 2 temáticas mais introspectivas como preferência, mas de toda maneira 2 grandes temas para 2025, e agora as apostas estão feitas. Vamos ver quem que vai ganhar o Oscar de 2026.